Jeremias 29, 11. Então, Jeremias 29, versículo 11. Quem está aqui atento para ouvir a voz de Deus nessa noite? Aleluia. Diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. O tema da mensagem essa noite é um plano melhor. Esse texto que nós acabamos de ler revela algo muito profundo, que nos convida à maturidade espiritual. Eu sempre tenho falado sobre isso. Sei que tem pessoas que estão começando na fé, e uma pessoa que começa na fé é como um bebê que nasce. Ela começa com alimento líquido, com leite materno, até que vai chegando o tempo, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, e ela vai começando então a experimentar alimento sólido. Até que chega um dia que ela consegue, inclusive, enfrentar uma feijoada. Não é isso? Já aconteceu com cada um aqui? Faz sentido? Quem já passou por isso? Às vezes não lembra, nessa fase de... Ninguém passou por isso? Já começou? Já nasceu já comendo feijoada, é isso? Não? Então, começou no leite, foi para a papinha, e aí começou os alimentos sólidos, à medida que os dentes... E na vida cristã não é diferente. Na vida cristã, a gente começa ali bem leve, mas depois a gente vai tendo alimento mais sólido. E Deus nos leva a uma maturidade. Deus nos leva a crescer na fé, crescer espiritualmente. Então, se nós ficarmos presos apenas nesse versículo isolado, é muito fácil, qualquer criança na fé entende e aceita tranquilamente. Mas como a gente sempre tem feito aqui, a gente não prega nenhum texto isolado, a gente sempre prega os textos respeitando o seu contexto, e nós vamos entender pelo contexto aquilo que está ao redor desse versículo que nós acabamos de ler, os textos que vêm antes, os textos que vêm depois. Nós vamos entender algo profundo da parte de Deus. Eu queria que você entendesse nessa noite, desde o início: Deus tem um plano melhor para você. Deus tem um plano melhor para você. E é verdade que todos nós desejamos um futuro de paz. Quem deseja um futuro de paz? Tem uma coisa que a gente procura, é paz, Muitas pessoas falam assim: tendo saúde, tendo paz, é o que importa. Não é isso? Mesmo que falte o dinheiro, mesmo que nem tudo vá bem, mas se eu tiver paz, está tudo ótimo. E essa é a proposta do Evangelho. Jesus, ele nunca prometeu uma vida cheia de desejos realizados, porque ele não é como o gênio da lâmpada. Ele nunca iludiu ninguém dizendo que todos os seus problemas iriam acabar. Mas uma coisa é certa, ele prometeu: a minha paz vos dou, a minha paz eu dou. E não é igual a paz que o mundo oferece. A Bíblia diz que a paz que o Senhor oferece, ela excede todo o entendimento. Isso além da compreensão humana. Podemos ter dinheiro ou não, a paz estará presente na nossa vida. Eu posso ter saúde ou não, mas a paz estará presente na nossa vida. É isso que o Senhor garante para nós por meio da sua palavra. Todos querem um futuro de paz, mas eu quero que você entenda algo, meu irmão. Nós nunca vamos conseguir chegar lá, nesse futuro de paz, seguindo os nossos próprios planos, seguindo os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades. Só vamos chegar a um futuro de paz se nós seguirmos o plano de Deus. Se nós confiarmos que o plano que Ele tem para nós é maior e é melhor do que o plano que nós mesmos muitas vezes fazemos. Então eu sei que muitas pessoas falam assim: eu tenho tantos projetos, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tanta expectativa com o futuro, mas infelizmente tem pessoas que vêm para matar os meus sonhos. Tem pessoas que vêm para estragar os meus planos. E eu sei que, irmão, todo mundo já passou por isso. Se não passou, vai passar. E eu já passei também. Só que algo que Deus me ensinou é que, se for para estragar os meus planos, pode estragar. Não tem problema. Porque muitas vezes os meus planos, aos meus olhos, parecem ser bons. Mas, pelo que nós lemos na palavra de Deus, como o coração do homem é enganoso,
às vezes os projetos e planos que nós fazemos não são planos que de fato são bons para nós. Então, se as pessoas se levantarem para estragar os seus planos, para matar os seus sonhos, amém, glória a Deus. O que elas não vão nunca conseguir fazer é matar o sonho de Deus na sua vida, é matar o plano que o Senhor tem para você. Por isso você tem que nessa noite entender, o Senhor tem um plano bom para você. Você precisa ir até o Senhor e descobrir qual é esse plano e se adequar a Ele, porque aí sim você vai chegar a um futuro de paz, para você, para sua família. Agora vamos ver o contexto para entender do que ele estava falando. Jeremias capítulo 29, vamos ler a partir do versículo 8. Poderia ler o capítulo inteiro, mas nosso tempo é curto. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. O corpo, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz, trouxe vida a todos nós. Jeremias 29, 8 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz, e os trarei de volta para casa. Aí sim vem o texto que nós lemos no início. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Então, aqui não era uma notícia tão boa e tão agradável assim. O plano do Senhor era meio desconfortável. O plano do Senhor era como um remédio amargo, ou como aquela injeção que muitas vezes as crianças e até mesmo alguns adultos fogem. Muitos querem fugir da agulha porque a picada da agulha dói. Mas muitas vezes é essa picada que vai trazer cura. Muitas vezes é o remédio amargo, difícil de digerir, que vai trazer transformação, vai trazer saúde ao seu corpo. E era isso que o Senhor estava falando com o povo de Israel. Olha, muitos profetas vêm trazer mensagens favoráveis, confortáveis para vocês, dizendo: vai dar tudo certo, vocês vão sair da Babilônia. E a Babilônia era terra de escravidão, era terra de opressão. Babilônia era o lugar onde eles sofriam. E aí alguns profetas chegavam para eles e falavam assim: o sofrimento vai acabar a opressão, fiquem tranquilos, logo a gente já está saindo da Babilônia. E Deus falou: não fui eu que enviei esses profetas para falar isso. Eles são mentirosos, eles estão oferecendo paz quando não há paz. Vocês vão ficar, não é 7 dias, não é 7 meses, mas são 70 anos na Babilônia. Eu não vou impedir vocês de passar por sofrimento por 70 anos na Babilônia, mas confiem em mim, eu tenho planos de paz para vocês. É difícil ouvir isso, né, irmão? Como assim 70 anos de opressão, 70 anos de escravidão, injustiça? Nós vamos perder a nossa liberdade. Como assim o Senhor tem planos de paz? Confia, meu irmão, o Senhor tem planos de paz. Quem é pai e mãe ou mãe aqui, levanta a mão. Mas vocês já foram filhos também, né? Já estavam ainda debaixo da autoridade dos seus pais. Creio que ainda estão, mas não moram mais na casa dos seus pais. E vocês sabem como que é essa questão, né? Muitas vezes o pai pede para o filho ou para a filha fazer alguma coisa. E tem muitas coisas que o pai pede que o filho não entende. Ele questiona e fala: não, isso não é bom para mim, não, isso é ruim. Mas você como pai, você como mãe, sabe o que é melhor para o seu filho, sim ou não? Você já deu conselhos para os seus filhos que muitas vezes pensaram: eu acho que meu pai não me ama, acho que minha mãe não me ama, ele não está entendendo, ele não sabe o que é bom para mim. E você muitas vezes balançava a cabeça assim: coitado, ele não sabe o que está falando, né? Então, amados irmãos,
Nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Muitas vezes eles não entendem, mas nós sabemos o que é melhor para eles. Assim é o nosso Deus, e o nosso Deus é infinitamente melhor e maior do que nós que somos pais imperfeitos, pecadores. Só que a gente às vezes quer ensinar a Deus a maneira certa de nos conduzir a um futuro de paz. Nós queremos ensinar a Deus, queremos que Deus venha se adaptar e se adequar ao nosso plano, ao nosso projeto. Não, Senhor, eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é grande, mas espera aí, eu tenho um plano brilhante, eu tenho uma ideia maravilhosa, eu tenho um projeto que o Senhor apenas abençoe. Senhor, abençoa meus planos, abençoa os meus projetos. E Deus olha lá de cima, Ele está olhando lá na frente, meu irmão. Ele sabe que muitas vezes aquilo que para nós é uma coisa boa, às vezes a gente está andando no sentido de um precipício. Às vezes Ele sabe que o nosso tombo vai ser grande, Ele sabe que a gente vai perder muito mais. Então, Ele propõe um plano melhor, um plano maior. Ainda que inicialmente seja um plano doloroso, um plano amargo, um plano que muitas vezes vai fazer você sentir como aquela picada da agulha. Quem já tomou uma Bezentacil? Levanta a mão e dá um glória a Deus. E você não consegue nem sentar direito, não é? Dói, ninguém quer passar por isso, mas é isso que traz cura. E às vezes é só isso que vai trazer a cura. E você tem duas opções: continuar doente ou passar pela dor e ser curado da sua doença. Então é isso que o Senhor está dizendo. Olha, vão ser 70 anos de exílio, de sofrimento, de opressão, mas ei, eu não quero o mal de vocês, eu quero o bem de vocês. Às vezes você não entende, meu irmão, os processos que tem que passar. Às vezes você não entende por que você ora tantas vezes para Deus te livrar de alguma situação, e Deus não te livra no momento que você quer, porque Ele sabe o que é melhor para você, meu irmão. Ele te ama, e eu quero que você entenda, Deus não tem dó dos seus filhos. Nós muitas vezes temos dó, né? E a gente confunde dó com amor. E a dó te leva muitas vezes a poupar o seu filho de passar por sofrimento. E às vezes é exatamente o sofrimento que vai fazer o seu filho aprender grandes lições que ele vai levar para o resto da vida dele. E a gente vê, infelizmente, até mesmo os ímpios, até aqueles que estudam hoje psicologia, comportamento humano, eles falam assim: olha, o problema da sociedade hoje é que os pais querem poupar os seus filhos de sofrimento. Os pais que muitas vezes sofreram, e até pelo sofrimento que passaram, amadureceram e chegaram a patamares altos, eles querem poupar os seus filhos de passar pela frustração e sofrimento que passou no passado. Achando que está salvando, que está ajudando o filho, e não está, é o efeito contrário. Você está atrapalhando muitas vezes o processo que Deus tem para ensinar o seu filho a se tornar alguém melhor, e principalmente alguém que teme ao Senhor. Então, amado irmão, Deus não tem dó ao ponto de querer poupar os seus filhos de passar por frustração, por sofrimento. Não é por isso que lá em Atos a Bíblia diz que é necessário passar por diversas tribulações para entrar no reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus sem tribulação, meu irmão. Não existe um caminho alternativo além do caminho estreito. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente, negue-se a si mesmo e me siga. O caminho que conduz à vida é um só. Ele é estreito, ele é apertado, ele é difícil de passar. Agora, o caminho que conduz à morte, à perdição, também é um só. É o caminho da facilidade, o caminho largo. São muitos os que vão por esse caminho. E aí não é porque o caminho é apertado que Deus vai ter dó de você. Ô, tadinho, ele está chorando, ele está sofrendo, eu vou poupar. Não, meu irmão, pelo contrário. Deus vai às vezes te dar um empurrãozinho para que você sofra um pouco mais. Por quê? Ele quer o seu bem. O plano do Senhor é melhor para a nossa vida. Quem ama, corrige os seus filhos. Meus filhos sabiam esse louvor de cor. Tinha um hino que era exatamente isso: quem ama, corrige os seus filhos. Meus filhos cresceram cantando essas músicas. Mesmo assim, não funcionou muito bem, porque ainda assim eles não gostam de correção até hoje. Mas, meu irmão, a Bíblia diz que Deus, Ele só corrige aquele que Ele aceita como filho.
Ele só não vai corrigir se nós formos bastardos, se nós não formos filhos legítimos. Mas por sermos filhos legítimos do Senhor, Ele vai nos corrigir, porque nos ama. Ele vai ver a gente andando por um caminho errado, e Ele vai nos colocar no caminho certo novamente. E muitas vezes vai doer, muitas vezes vai ser uma coisa desconfortável, mas é o necessário para que voltemos ao caminho correto. Então, amado irmão, o povo obviamente não queria passar por 70 anos na Babilônia. E tinha um monte de profeta que queria lucrar, ganhar dinheiro, falando aquilo que o povo queria ouvir. Olha, não vai ter sofrimento não, viu? Sabe, igual os pais legais? E minha mãe sempre me ensinou isso, né? Minha mãe queria corrigir a gente, queria disciplinar a gente. E eu falava assim, mãe, por que você não é igual a mãe do meu amigo, que é tão legal? Os pais dos meus amigos são tão legais. Minha mãe falava assim, mãe legal está visitando o seu filho na porta da cadeia. Ela falava isso. Porque a mãe legal muitas vezes é aquela que tem dó do seu filho. E aí o seu filho fica indisciplinado. Eu sei que nem todas, eu não vou generalizar. Eu sei que tem muita mãe que disciplina o filho e mesmo assim o filho acaba desandando. Mas via de regra, a mãe que corrige sem dó, normalmente esses filhos quando crescem agradecem a mãe, viram pessoas de caráter, pessoas educadas, trabalhadoras, honestas. Porque esse é o padrão bíblico, meu irmão, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Então, amado irmão, é assim. A gente só vai amadurecer, a gente só vai crescer, a gente só vai se tornar melhor se nós aceitarmos que a vida cristã, ela não é fácil. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, meu irmão, sabendo disso, o que eu quero para a minha vida? Viver os meus sonhos? Viver os meus planos? Andar conforme a minha vontade, conforme os meus projetos? Não, eu quero os sonhos de Deus para a minha vida. Eu quero os planos de Deus para a minha vida. E eu quero te convidar nessa noite, busque, procure os planos de Deus para a sua vida. Porque os planos do Senhor, ainda que sejam semelhantes a 70 anos de exílio na Babilônia, são o melhor para a sua vida. São o melhor para a sua vida. E o seu plano, que muitas vezes parece como alguém que está livre do exílio, parece ser uma coisa boa, mas isso é o pior para a sua vida. Isso pode ser a sua ruína, isso pode ser a sua morte. É isso que vai te afastar de Deus, meu irmão, e te impedir de desfrutar de um futuro de paz. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que Jesus, que é a pessoa que está sendo celebrada aqui nessa noite, Jesus, Ele nos convida a uma vida de renúncia, mas Ele não é alguém incoerente e hipócrita para exigir algo que Ele nunca fez. Ele, antes mesmo de exigir Ele mesmo, o que Ele fez? Ele abriu mão. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que Ele abriu mão de toda a glória. Ele abriu mão do status de ser Deus. Vamos ler comigo? Filipenses 2, verso 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo ou servo, em algumas traduções, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar da mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Maravilha, né? É uma maravilha o momento da exaltação. O momento em que nós estamos recebendo, sabe, um prêmio, o momento em que nós estamos recebendo um elogio, o momento em que nós somos exaltados. É uma maravilha. Mas ninguém quer passar pelo momento de se esvaziar, de abrir mão, de ceder, de perder alguma coisa, de sentir dor. E a Bíblia diz que Jesus, Ele abriu mão de ser Deus. E Ele se tornou um ser humano.
Imagina, meu irmão, Deus se torna ser humano. Isso em si já é algo humilhante, já é algo completamente desconfortável. Imagina que você é uma pessoa, só um exemplo, você é um milionário e de repente você vai ter que viver com meio salário mínimo. Isso é humilhante ou não é? Você tinha um padrão, você tinha nada que você desejasse, você comprava tudo que você queria. E de repente você mal consegue sobreviver. Deus, sendo o dono de tudo, criador do universo, o dono do ouro e da prata, de repente se torna um ser humano, limitado. Que sofre tentações, mas não cai em nenhuma tentação. Ele foi tentado como cada um de nós, mas não caiu, portanto nunca pecou. E além de se tornar um ser humano, que já era humilhante, ele se tornou o ser humano mais simples, humilde possível. Ele nasceu numa manjedoura. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi um homem experimentado na dor e no sofrimento. Ele foi experimentado no quê? Na dor e no sofrimento. Então Jesus não exige algo que ele mesmo não tenha praticado ou vivido. Ele, como ser humano, sentiu as nossas dificuldades, percebeu como é difícil as nossas tentações, mas ele venceu. Aleluia. Ele passou por dor, sofrimento, rejeição, zombaria, injustiça, tudo, meu irmão, de mais terrível que você já passou, ele passou e muito mais, ao ponto de ele chegar a morrer injustamente numa cruz. O pior tipo de morte que existia na época dele. Quando uma pessoa é crucificada, ela fica pendurada, com as mãos e os pés pregados com pregos enormes, e ele morre de asfixia. É uma morte terrível. Jesus suportou tudo isso, e por isso Deus o exaltou, e lhe deu um nome acima de todo nome que se nomeia. Ele abriu mão, meu irmão, não apenas de um sonho, de um projeto, ele abriu mão de ser Deus. Então por que a gente quer, como crianças mimadas, bater o pé e falar, tem que ser do meu jeito? Não. Vamos aceitar que o jeito de Deus é melhor, o plano de Deus é melhor para a nossa vida. Mateus capítulo 26, versículo 39. Quando Jesus estava perto de ser traído, entregue nas mãos dos pecadores, ele teve uma agonia. Ele até orou para que Deus o livrasse do sofrimento. Mateus 26, 39 diz assim: ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Meu irmão, eu cresci no meio evangélico, cresci na igreja. Eu só não nasci na igreja porque tinha maternidade, eu nasci na maternidade, mas logo fui apresentado na igreja. E eu vi, no decorrer desses anos, tanto absurdo. Já visitei muitas igrejas, e já vi pastores ensinando a igreja a determinar, né? Como se estivesse colocando Deus na parede, falando assim, o Senhor disse, então o Senhor vai ter que fazer, o Senhor vai ter que... Como eu vi um líder famoso dizer assim, se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Como se Deus tivesse medo, né? Não, opa, então eu vou ter que fazer, porque senão ele vai rasgar a Bíblia. Não... E aí eu vou... Meu irmão, Deus é muito maior que isso, Deus é soberano. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Nós temos que nos limitar à nossa insignificância. Nós temos que entender o quão pecadores, frágeis, imperfeitos e cegos nós somos, e confiar que Ele enxerga muito mais, que Ele sabe o que é melhor para nós. É interessante que Jesus, Ele ora, o próprio Jesus, o próprio Senhor e Mestre, não é qualquer pastor, não estou falando de qualquer pastor, eu estou falando de Jesus, o Nazareno. Ele ora, Pai, se possível... Ele não fala assim, Pai, eu quero que você me livre agora desse.
Eu determino que você acabe agora com esse plano que o Senhor tem, porque está errado. Não, ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Meu irmão, eu sei que nós precisamos às vezes de uma cura, nós precisamos de libertação, nós precisamos às vezes de uma porta de emprego, nós precisamos às vezes quitar as nossas dívidas, só que nós precisamos ser humildes ao orar aquele que é o Criador do universo, o autor da vida. Nós não estamos falando com qualquer um. Às vezes a gente tem respeito, né, até mesmo com autoridades que são muito menores. Esquecemos que Deus é o nosso Criador, é aquele que tem poder da vida e da morte. E o próprio Senhor Jesus disse, se possível, se o Senhor quiser, afasta de mim esse sofrimento, mas contudo, seja feita a tua vontade. Se for para eu sofrer, se a tua vontade for eu sofrer, amém, louvado seja o nome do Senhor. Isso é a maturidade que eu estava falando no início. Porque quem ainda está bebendo leite espiritual, acha que Deus é obrigado a fazer tudo o que Ele quer na hora que Ele quer. E se Ele não fizer, olha Senhor, se o Senhor não fizer, eu vou embora. Pode ir. Quem vai perder é Deus. Nós vamos perder, meus irmãos. Ah, se não fizer no tempo que eu já esperei muito, se não fizer no tempo que eu estou falando, eu não vou mais acreditar em Deus. Deus ele está, nossa, ele vai morrer ele vai ter agonia, assim, ele vai continuar sendo Deus, soberano, reinando, vai continuar sendo glorificado, exaltado em toda a terra, a própria criação manifesta a glória de Deus. Meu irmão, Ele é Deus e nós não somos, precisamos ser honestos para entender, nós não somos Deus, portanto não é a nossa vontade que tem que prevalecer, é a vontade dEle, não é os nossos planos que tem que acontecer, não é os nossos sonhos que tem que ser realizados, tem que ser os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são melhor para nós. Lembra de Jesus, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ore sempre assim, meu irmão. Senhor, eu sei que tu podes, se tu quiseres, eu sei que tu podes fazer isso. Está difícil, eu estou sofrendo. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode fazer. Mas se o Senhor não quiser, seja feita a tua vontade. E aí a gente descansa. Porque se não for a vontade de Deus, não adianta espernear. Ele sabe o que é melhor para nós. Não ia adiantar o povo lá falar 70 anos na Babilônia. Não, isso não pode. Deus deve ter se enganado. Isso não pode ser uma coisa boa. Mas Deus tinha um plano. E o plano dele era maior. Ainda que as pessoas não entendessem, o plano dele era maior e melhor para o povo. E eu não quero aqui, meu irmão, te desencorajar a fazer planos. Você pode planejar, aliás, a Bíblia recomenda. Um homem, antes de construir uma casa, ele tem que planejar. Ele tem que colocar na ponta do lápis, fazer os cálculos, fazer as contas. Mas quando você estiver fazendo isso, meu irmão, entenda, seu plano pode dar errado. Entenda, as coisas podem não sair como o esperado. Então, faça planos, mas ao mesmo tempo, se alinhe à vontade de Deus. Você precisa estar alinhado com o Senhor, porque aí normalmente você já vai planejar, influenciado pelo plano que Deus já tem na sua vida. Agora, se você estiver na carne, se estiver longe de Deus, meu irmão, esquece. Você pode planejar, você pode ser a pessoa mais inteligente, você vai ser frustrado, infelizmente. E, acima de tudo, na busca pela paz. Às vezes você pode até ter sucesso na empresa, nas finanças, mas ter paz, a paz que excede todo entendimento, você precisa se alinhar ao plano de Deus. Provérbios 16, verso 9, diz que é da natureza humana fazer planos. O homem faz planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Provérbios 19, 21, põe na NVI, irmão Marcos. Provérbios 19, 21 diz, muitos são os planos, 19, Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor.
Muitos são os planos no coração do homem, mas o que vai prevalecer no final das contas é o propósito, é a vontade, é o sonho, é o plano de Deus na nossa vida. Provérbios 3, verso 5, pode voltar para a NVT, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não dependa do seu próprio entendimento. Não se ache tão esperto assim, não pense que você, pelo seu pensamento, vai conseguir chegar longe sozinho. Confie no Senhor de todo o coração e não dependa, não seja refém do seu próprio entendimento. Versículo 6, busque a vontade, Provérbios 3, 6, busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Meu irmão, sabe que eu e você precisamos da direção de Deus? Sabe que eu e você precisamos seguir os planos de Deus? Ouça a palavra do Senhor, ouça a voz do Espírito Santo. Ele tem um plano bom, um plano melhor, um plano de paz para você. Mas para isso você precisa abrir mão do seu. Não tem como você ficar com o seu plano e achar que o plano de Deus vai ser realizado também da mesma forma. Isaías 55, verso 8. Isaías 55, verso 8 diz assim: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Confia no Senhor, meu irmão. Você tem um Deus que te ama, você tem um Deus, não é que ele é inteligente, não, ele tem toda a ciência e sabedoria. Não tem nada novo para Deus, não tem nada que impressione a Deus. A ciência tem avançado cada vez mais. Cada ano que passa a gente vê os homens usando a inteligência e avançando na ciência. Para Deus, eles ainda estão no jardim da infância. Porque Deus, ele está muito além, ele é o Criador de todas as coisas. Então, amado irmão, confia no seu Pai Celestial, confia no Senhor. O pensamento dele está além, está muito à frente dos nossos pensamentos. Mateus 6,33 é um texto clássico, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Uma roupa para vestir, um alimento para que você venha sobreviver. Você não precisa se preocupar nem com o básico para a sobrevivência. Coloque Deus em primeiro lugar. Eu vou fazer um plano, um projeto para eu conseguir sobreviver. Amém. Mas confie no Senhor, busque o Senhor em primeiro lugar. Ele vai te dar recursos, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar iluminação. Ele vai abrir portas para você. Vem dele, meu irmão, o sustento vem do Senhor. A força para você trabalhar, tem gente que fala, não, sou eu que sustento, sou eu que trabalhei. Mas sem braço você não trabalhava. Sem oxigênio você nem existia. Então é Ele que te dá oxigênio, é Ele que te deu braços e pernas, é Ele que te deu inteligência para trabalhar. E é Ele que abre portas para você, meu irmão. Confia no Senhor. Coloca em primeiro lugar o reino dEle, a vontade dEle, a justiça dEle, os planos dEle. E tudo o que você necessita será acrescentado na sua vida. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. Glória a Deus, aleluia. Eu fiz um paralelo entre Jesus e José do Egito. José do Egito, ele foi injustiçado, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Jesus, ele foi rejeitado, ele foi traído, não foi só por Judas não que ele foi abandonado por todos os seus discípulos. Foi Judas sim o traidor que ganhou dinheiro para trair, mas os outros discípulos, apesar de não ganhar dinheiro, apesar de não trair Jesus, abandonaram Jesus. E Jesus negou a si mesmo. Jesus cedeu, Jesus abriu mão da glória que tinha. José do Egito teve que abrir mão do conforto, abrir mão de estar perto da sua família, da sua parentela. Mas foi através desse sofrimento que ele se tornou governador de todo o Egito.
Então abriram mão de conforto, liberdade, desejos, porque sabiam que o plano de Deus era muito melhor. Deixe de lado os seus sonhos, deixe de lado os seus planos. Busque os sonhos e os planos de Deus para a sua vida, meu irmão. Aceita que dói menos. Aceita que o plano de Deus é melhor para você, meu irmão. Ele quer te levar para um futuro de paz, mas você precisa abrir mão do seu plano, do seu jeito, do seu projeto, do seu sonho. Confia, o sonho e o plano de Deus é melhor para você, meu irmão. Jesus morreu na cruz por mim e por você, para te dar paz, alegria, mas acima de tudo a vida eterna, a salvação. Estávamos perdidos, estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, mas Ele abriu mão da sua própria vida para nos dar a verdadeira vida, e é isso que estamos celebrando hoje aqui. Quero convidar aqui as diaconisas Carmen e Esther. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, nós vamos ler, como de costume, para que você não fique com dúvidas se pode participar da ceia ou não. Primeira Coríntios 11, 20, diz assim: quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição, como resultado alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber o cálice. Pois se comem o pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa. Posso acrescentar também na cantina hoje, amém? A fim de não trazer julgamento sobre si mesmos, ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos, depois de chegar aí. Então, nessa igreja, meu irmão, nós servimos a ceia abertamente a todo aquele que crê no Senhor Jesus. E não sou eu o fiscal dos verdadeiros crentes. Que você pode dizer que é crente verdadeiramente, mas só Deus conhece o seu coração. Então, quem crê que o Senhor Jesus morreu na cruz por você, e não é egoísta como o povo da igreja de Corinto, alguns deles estavam sendo egoístas, comendo tudo, sem esperar pelos outros. Se não é esse o teu caso, se você vai esperar para que todos possamos comer do pão juntos, beber do cálice juntos, e você crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, então você pode participar da ceia. Buscar uma pessoa digna é uma busca fracassada. Nós nunca vamos achar alguém digno de tomar a ceia, porque ninguém é digno. Só o Senhor é perfeito, todos nós somos pecadores, mas o mínimo que Ele exige é que a gente creia verdadeiramente no Senhor Jesus. Não seja egoísta, que cada um examine a si mesmo e não o outro. É isso que diz o texto que nós acabamos de ler. E o texto basicamente ele vai falar sobre a indignação
daqueles que muitas vezes eram egoístas e só pensavam em si próprio. Então eu te convido a se colocar de pé. Nós vamos dar graças por esses elementos que são apenas um símbolo. O mais importante é o princípio que está por trás dele. O mais importante é você lembrar que há mais de 2000 anos atrás, Jesus morreu por você. O corpo dele foi dilacerado, foi partido. E o sangue dele foi derramado para te dar a salvação. Feche seus olhos, levante suas mãos, vamos dar graças ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua morte. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não fugiu da missão, da responsabilidade. Obrigado porque o Senhor permitiu que os homens te torturassem. O Senhor tomou paulada na cabeça, colocaram uma coroa de espinhos, te deram chicotadas com um chicote romano que arrancava pedaços da sua carne. E tudo por causa dos meus pecados, dos pecados de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Era para cada um de nós estar lá, mas o Senhor, sendo o único ser humano justo e perfeito, o único que apesar de ser tentado, não caiu em nenhuma tentação, o Senhor morreu no nosso lugar. Nós te damos graças por este pão, pão asmo, pão sem fermento, simbolizando o seu corpo sem pecado. Te damos graças também, Senhor, pelo cálice, pelo fruto da vide, pelo suco de uva que simboliza o teu sangue, que trouxe vida a todos nós. Senhor, que cada um aqui, Senhor, examine a si mesmo e possa se achegar diante de Ti com arrependimento e fé, crendo que não há salvação em nenhum outro, somente no Senhor Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? As diaconisas vão servir o pão. Espere, pegue o seu pão e espere até que todos possam pegar o pão. E aí todos vamos comer juntos. Vou ler novamente apenas o versículo 23 e 24, que diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Todos comamos o pão. Obrigado, Jesus. Glória, glória, glória ao teu nome, Jesus. O Senhor sentiu dor na sua carne, no seu corpo, na pele, nos tecidos. O Senhor sentiu dor. Foi por mim, foi por cada um de nós aqui, Senhor. Obrigado, Jesus. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Você vai receber agora o cálice. Segure o seu cálice, aguarde. Eu vou ler, antes de nós bebermos o cálice, eu vou ler apenas o versículo 25 de 1 Coríntios 11, que diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Versículo 26 também. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todos bebamos o cálice. Glória a Deus, aleluia! Santo é o Senhor! Coisa maravilhosa estar na presença de Deus, em comunhão com os nossos irmãos. Meu irmão, isso não tem preço. A presença de Deus é o maior prazer que você pode encontrar aqui nessa terra, aqui nesse mundo. Até o dia do Senhor voltar, ou mesmo que Ele te chame antes, permaneça, meu irmão. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Estamos chegando ao final desse culto. Queria lembrar que de fato no final desse culto nós vamos ter um momento de confraternização, comunhão, através da cantina. Levante suas mãos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este culto, por o privilégio que o Senhor nos deu de poder com liberdade nesse país, congregado no nome de Jesus, te cultuar e adorar o teu santo nome.
Esse é o propósito da nossa existência, é isso que nós queremos fazer até o último dia da nossa vida, ou até o dia em que o Senhor voltar. Leva cada um para os seus lares, debaixo da tua graça e da tua proteção. E ao despedir, nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, boa semana, amo vocês em Cristo Jesus.